Boa tarde, turma. Boa tarde, famílias. Eu peço licença aqui a vocês para poder compartilhar um pouquinho do que foi o nosso plantão pedagógico hoje e também para contemplar uma coisa que eu tinha dito que ia fazer já no último plantão pedagógico, que foi gravar um vídeo com um resumo das coisas que a gente tinha conversado, né? Eu estou aqui com o meu caderninho, é por isso que de vez em quando eu vou filar aqui os temas, tá bom? É, Basicamente, pessoal, a gente reviu o que a gente vem fazendo e a gente está também pensando em coisas para o futuro, né? Esses plantões pedagógicos servem para a gente identificar os pontos fortes do que a gente tem trabalhado, os pontos fracos do que a gente tem trabalhado e ver possíveis saídas, possíveis soluções. Então, nesse sentido, né, eu gostaria que vocês pensassem naquilo que tem funcionado com suas crianças, pensassem nas coisas que não têm funcionado, que têm sido difíceis e mandassem um áudio para mim pelo Zap particular, ou então ligassem para mim ou mandassem uma mensagem de texto, porque a gente precisa entender como está chegando as atividades para vocês, para poder a gente mudar ou melhorar. Eu acredito que sempre a gente pode melhorar as coisas. E é nesse intuito que eu gravo esse vídeo, tá bom? Eu compreendo aí que muitas pessoas não puderam estar presentes, que muitas pessoas não podem nem acompanhar as atividades das crianças por conta de trabalho, por conta de doença, por conta de vários elementos, vários fatores. Então eu fico bem tranquilo em relação a essa conversa. O que eu quero é que vocês tenham a escola e a mim como parceiros. Parceiros em que sentido? O aprendizado das crianças, da alfabetização das crianças, é um processo que precisa tanto da família quanto da escola, certo? Principalmente na pandemia. Então, aquele tempinho que as crianças passavam 4 ou 5 horas na escola, a gente não tem mais. Então, por isso a gente conta com os pais, com as pessoas responsáveis, com os irmãos, tias, avós, para poder dar esse suporte cotidiano às crianças, tá certo? Então, eu vou aqui fazer um apanhado da primeira reunião pedagógica que a gente fez lá em maio e vou fazer um apurado da reunião que a gente fez hoje e depois a gente conclui, tá bom? Lá em maio a gente falou sobre a importância de ter uma rotina diária, certo? O que é uma rotina diária? Todo dia vocês dedicarem um turno para fazer as atividades com as crianças. Habituar as crianças a, naquele horário, fazer as atividades. Lógico, a quem puder, a quem for possível. Porque pensem comigo, todo dia de manhã elas não iam para a escola naquele horário, não acordavam cedo, não tinham que se arrumar, não tinham que ir para a escola. Quando chega na escola, a gente geralmente tem a reunião antes de entrar na sala. Na sala, a gente tem uma contação de história, tem as atividades, tem a hora do recreio, depois volta da hora do recreio, faz mais atividades, depois volta para casa. Isso é uma rotina, pessoal. E a rotina serve para ajudar a gente a lidar melhor com o cotidiano. Então, na pandemia, a gente perdeu muito o rumo dessa questão da rotina, né? E as crianças precisam desse mínimo horáriozinho, né, para poder se habituarem nesse tempo de pandemia. Mesmo que não dê para ser no mesmo turno, não dá para ser de manhã todo dia. Acordou, fala com a criança, à tarde a gente vai fazer, depois do almoço a gente vai fazer. Combina com a criança esse horário que já é para ela se orientar, se ambientar, que tem um horário para poder estudar, certo? Os corpos e as mentes das crianças precisam desse ambiente, né, de estudos. Eu vou estudar nesse horário. Esse horário está reservado para eu pensar nas atividades, né? Então isso é importantíssimo. No dia que não der, vocês informam, ó, a gente não vai poder fazer a tarefa hoje por conta disso, disso e disso, tá bom? Não dá para fazer todo dia, faz uma vez, né? A cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, né? Conforme for possível. O ideal é que se faça todo dia no mesmo horário. Mas se não der, a gente vai se adaptando. Tem crianças que
passam a semana em casas diferentes. Nesse caso, quando a criança chegar à sua casa, tenta separar ali um horáriozinho, mesmo que seja pouco. Uns 10 minutos que vocês trabalhem com a criança já faz com que o cérebro delas processe aquelas informações. As atividades que a gente passa, elas são pensadas para promover esse desenvolvimento, né? Tanto intelectual do cérebro das crianças, quanto social. A gente trabalha vários temas, né? A gente trabalhou o Cabo de Santo Agostinho, a gente trabalhou parte do meio ambiente, a questão da chikungunya, né? Do cuidado com a água parada, de a gente não deixar a água parada. Então a gente trabalha várias coisinhas com uma atividade só. E nesse sentido é importante que elas tenham esse espaço no dia para poder pensarem, tá certo? Nesse sentido, eu coloco uma segunda informação, que é para os responsáveis, para os pais, para os familiares, sempre dê uma olhadinha no Zap, certo? Eu sei que às vezes o corre-corre tá grande, né? Às vezes eu mando num dia duas, três informações, mas tenta dar uma olhadinha para ver o que é que está se passando, né? Justamente para ter esse acompanhamento. Se a criança não tem esse acompanhamento das atividades, ela vai ficar um pouco para trás do que a gente vem fazendo, né? Então eu tenho algumas crianças que de fato acompanham diariamente, mas eu tenho outras crianças que não acompanham. Mas pelo menos dá uma olhada no Zap, ajuda o professor a saber o que está acontecendo. Professor, olha, está acontecendo isso comigo, com a minha família está acontecendo tal coisa, né? Então a gente não vai fazer atividade agora, a gente vai pensar direitinho, né? Então informa sobre o que está acontecendo, se puder, fique à vontade, não precisa dizer tudo não, mas pelo menos, ó, a gente está tendo uma dificuldade, né? Precisando, podem pedir ajuda, né? Me ajude aqui a orientar, a fazer uma rotina, ou a atividade está muito difícil, né? A atividade está muito complicada, como é que faz essa atividade? Que o papel da gente é esse, é informar e ajudar, tá certo? Mas criem essa rotina de olharem o Zap, escutar os áudios, ver as mensagens, tá certo? E eu queria dizer um terceiro elemento, né? Em relação à pandemia, eu sei que está todo mundo preso em casa, né? A gente está vivendo uma angústia emocional muito grande, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem muitos elementos aí complicados. Agora chegou essa fase da dengue, né? Que a gente tem muita gente com chikungunya, né? Teve muito aluno doente, indo para o hospital. Mas eu queria fazer um pedido a vocês, né? Quando as crianças forem estudar, tentem preservar um ambiente de estudos. E o que é que eu chamo disso? Falem para as pessoas da casa, se for possível, para elas desligarem o som, para elas fazerem menos zoada, né? Para elas falarem mais baixo, só naqueles 10, 15 minutinhos, 30 minutinhos que vocês fazem atividade. Porque a atenção da gente, ela é facilmente guiada para outras coisas. Eu vou dar um exemplo. Se eu começo a falar aqui e o telefone de vocês toca, parte do que eu digo vai ser desviado. Vocês vão prestar quem é que está ligando? Quem é que está ligando agora? Então vocês já param de escutar o que eu estou dizendo. Agora imagine uma criança tentando aprender a ler, a escrever, né? Tentando aprender os temas que a gente está passando, e tá uma música no fundo, tá alguém falando, tá alguém chamando, né? Então, se possível, tudo que a gente fala aqui é se possível, se for possível, o ideal é que vocês preservem esse ambiente para as crianças, para que elas tenham energia mental e emocional exclusivas para o aprendizado, certo? Preparem a casa, preparem um ambiente de estudo. A gente vai estudar agora, agora é o momento de estudo. Para que elas possam, naqueles 15 minutinhos, 10 minutinhos, veja que a gente não está pedindo o dia inteiro ou o turno inteiro, como era na aula, para isso. Mas preservem esse espaço, ele é importantíssimo, tá certo? Então aqui a gente já falou na rotina diária das crianças ter sempre um horário para fazer as atividades. Falou para os pais e responsáveis, para as mães,
né, para os tios, avós, quem quer que seja, sempre acompanhar o Zap, tá bom? E conversar com a gente. Eu estou podendo acompanhar, não estou podendo acompanhar. E, por fim, falamos desse ambiente pedagógico, que ele é importantíssimo. Ambiente pedagógico na casa de vocês. É importante que vocês preservem os corpos e mente das crianças para que elas possam se concentrar nas tarefas. O ideal é esse. Sem zoada, sem distração, televisão por perto, nem pensar. Celular por perto, só se tiver com atividade ali ou for ajudar na atividade, tá bom? Então eram esses elementos que a gente tinha trabalhado lá em maio, mas que eles permanecem importantes agora, tá bom? Continua sendo importante. E aqui a gente passa para uma outra temática, né? Como é que a gente tem trabalhado? Como é que o tio Rodrigo tem trabalhado nessa pandemia? Geralmente, a gente tem os cadernos de atividades que a prefeitura manda, ela mandou o azulzinho e agora a gente está com o laranja ou vermelho, né? Que é o segundo caderno. Esses cadernos, eles são pedidos para a gente trabalhar. Então, o carro-chefe do nosso trabalho tem sido esses cadernos. Tá? No primeiro caderno, vocês viram que ele era mais tranquilo, né? As atividades eram mais simples, eram mais acessíveis às crianças. Desculpem. E o que é que a gente tem feito? A gente tem olhado as tarefas. Conforme a gente identifica que as tarefas são um pouco mais complexas, a gente grava um vídeo no YouTube explicando a atividade para facilitar justamente o trabalho do adulto que vai fazer a tarefa com a criança, que a maioria das crianças ainda não lê, né? E se lê não entende o que leu. Então, nesse sentido, a gente tem passado as aulas pelo grupo do WhatsApp, né? A gente passa as atividades também, as páginas, e para quem não tem ainda o caderno, quem não pegou por algum motivo, né? Quando fala, professor, não peguei o caderno, aí eu mando, eu tenho as páginas no computador, eu mando as páginas para as pessoas, né? Antigamente eu mandava para o grupo, mas aí alguns pais disseram, ó, tá sobrecarregando o telefone, então eu deixei, né? Mas fica a dica, né? Quer que eu mande para o celular a página, né? Eu mando, sem problema algum. E aí, qual é a ideia? Né? A gente aliar esse trabalho do grupo com as videochamadas individuais. Né? Eu fiz algumas videochamadas ao longo desses 2 meses que a gente vem trabalhando, mas eu preciso fazer mais, né? Eu preciso acompanhar mais as crianças. E aí é nesse sentido, né, que a gente vai trabalhar com vocês para que a gente marque horários e nesses horários as crianças estejam acordadas, com um caderno na mão, com lápis e borracha também. Então, quando a gente marcar um horário de videochamada, deixem as crianças já prontas, deixem as crianças já com material para facilitar o nosso trabalho, né? Para poder as outras crianças que vão ser atendidas no mesmo dia tenham essa facilidade, né? De eu terminar logo e poder atender as outras crianças. Mas aí o que é que eu pergunto a vocês? A gente terminou esse segundo ponto, que é como é que a gente tem trabalhado, né? Qual é o terceiro ponto que eu pergunto? Agora eu queria que vocês pensassem aí o que é que a gente pode fazer para melhorar, tendo em vista a realidade que vocês têm enfrentado, né? Eu posso falar de mim, posso falar das dificuldades que eu tenho. E quais são as dificuldades que eu tenho? Eu tenho tido dificuldades de receber as atividades com uma certa constância. Tem algumas famílias que não têm tido condições de me enviar as atividades, né? De não ter tido condições de fazer as atividades e me enviar. E aí eu pergunto a vocês, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Tem como a gente ajudar nesse sentido? Certo? Porque o papel da gente é também ajudar. Nos casos das famílias que as crianças saem, vão para a casa de outro familiar e depois voltam, né? Ou que tem 3 filhos, tem família que tem 4 crianças numa mesma casa e aí é o mesmo celular. O que é que a gente tem feito? Tá com dificuldade de fazer a tarefa todo dia? Faz dia sim, dia não. Tá com dificuldade de fazer a tarefa inteira? Faz uma parte dela, faz a metade, né? Faz
boa parte dela, 80%, faz menos, né? Mas faz atividade. Para com a criança. Faz uma atividade, duas. Cansou, tem que fazer outras coisas, tem que dar conta de outras coisas, tudo bem. Mas você fez aquele trechinho e esse trechinho é importante. Para a criança e para esse andamento do primeiro ano, da turminha do primeiro ano, eles estão em curso. Por mais que eles estejam em casa, eles estão vivenciando o primeiro ano, eles estão em processo de aprendizagem. Então, se a gente todo dia coloca esse minutozinho, esses 10 minutos, 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, para poder elas se dedicarem aos estudos, a gente cria no coraçãozinho delas e na mente: eu sou um estudante, eu estou estudando, eu faço parte de uma turma, eu tenho uma atividade a fazer. A gente coloca no coraçãozinho um propósito, e esse propósito é importante, porque quando ela vai para a escola, esse propósito é vivenciado o dia inteiro, certo? Por mais que elas voltem para casa depois do meio-dia, mas amanhã eu vou para a escola. Amanhã eu tenho uma tarefa, o tio pediu uma tarefa. Amanhã eu vou ver meu coleguinha. Amanhã eu vou brincar, amanhã eu vou lanchar. E quando chega a sexta-feira, eu vou me libertar, mas segunda-feira eu volto. E com a pandemia a gente perdeu isso, né? Mas como é que a gente pode ajudar a criar? Tendo essa rotina, né? Minimamente que seja. Então eu falei as minhas dificuldades, estou tendo dificuldades de contato com algumas famílias, de receber algumas atividades, né? Não estamos aqui de criticar, de colocar, né, como culpados. Para a gente, o que interessa não é apontar culpados, é achar soluções. E na busca de soluções eu peço a vocês, compartilhem comigo o que vocês acham que a gente pode melhorar, né? As atividades estão sendo muito complicadas, avisa. A criança está tendo problema porque ela não sabe nem reconhecer as letras. Reconhecer as letras é importante, então digam a mim. Então sei, ó, fulaninho não sabe reconhecer as letras. Até para eu poder fazer uma atividade específica para esse aluno, para essa aluna. Eu preciso desse acompanhamento que às vezes numa videochamada a gente não pega, a gente não capta, né? E aí vai para um tema que eu acho importante também. Seria um quarto tema importante, né? As crianças precisam aprender a pensar sozinhas. Eu sei que na hora que a criança está fazendo atividade, bate aquela angústia na gente que é pai, que é mãe, né? A criança sabe responder, então vou ajudar. Né? Como é o B com A? B com A. Aí a criança, bah, tá vendo que a criança sabe? Mas veja, o raciocínio de juntar B com A foi do adulto. E quando o adulto pensa, ele corta o raciocínio da criança. E quando ele corta o raciocínio da criança, ela não aprende. Certo? Tem crianças mesmo que sabem que B com A é Bá. Mas se eu mostrar aqui um B e um A junto, um B e um A junto, ela não sabe. Ela identifica o A, mas não identifica o B. Então veja, se um adulto chega, lê B e A e diz à criança como é B com A, ele só está tendo a memória auditiva. Ele só está sabendo aqui, ó, pelo som. B, A. Ele sabe que B e A é Bá. Mas tá pro ouvido dele. Mostra a letrinha B com A. Não sabe. Eles precisam aprender. Então esse momento deles sozinho é importante. E para isso a gente precisa de uma coisa fundamental. E aí eu peço com o coração aberto e com toda a compreensão de que esse período é delicado. Tenham paciência com suas crianças. Nós passamos por isso, né? Por esse processo de aprendizado. Ele é contínuo, ele não para nunca. A gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. Às vezes ele é difícil, né? Porque a gente, quando não sabe a resposta a uma coisa, bate logo uma angústia. Desculpem. No primeiro movimento da gente é ficar angustiado quando a gente não sabe de alguma resposta. E nas crianças, isso é ainda pior porque eles não identificam que eles não sabem disso. Eles só não sabem e pronto. Quando a gente é adulto, a gente diz, ó, não sei. Rodrigo,
Vá levantar uma parede ali de concreto. Não sei. Então eu sei que eu não sei e eu aviso a quem me pediu que eu não posso fazer porque eu não sei, não tenho competência para isso. A criança não sabe que não sabe e não sabe informar os adultos que não sabem, para dizer, eu não me cobre isso porque eu não sei. Então as crianças vão ficar esperando do adulto que elas digam até que ponto ela pode fazer aquilo. Então o que é que acontece? As crianças vão ficar esperando, olhando para a gente. O que é isso? Lê essas duas palavrinhas aqui, essas duas letrinhas. Aí a criança vai ficar lá, ó. Porque quando a gente pede, elas confiam na gente. Então elas confiam que elas vão saber, mesmo não sabendo. Então a gente precisa ter paciência, tá? Identificou que ela não sabe, está tendo problema com a tarefinha, tentou uns 2, 3 minutinhos, 4, 5, viu que a criança não está sabendo, manda um áudio para mim, professor, olhe, tarefa 1, a criança não está sabendo fazer. Porque aí eu, fazendo uma videochamada, eu consigo diagnosticar qual é o problema. A grande maioria dos problemas é as crianças não identificam as letras. Como é que elas vão ler se elas não identificam a letra? Ah, mas se eu falar, ela sabe. Veja, saber o som é saber ler? Não necessariamente, certo? Porque elas precisam saber o som, precisam, massa. Mas elas precisam saber, vou pegar aqui, ó. Que letrinha é essa? Letrinha R. Tá. Então eu sei que o som dessa letrinha é R. Vou pegar outra aqui. Que letrinha é essa? O. Eu sei que quando eu junto R com O, faço RO. Certo? Elas precisam saber o som das palavras, precisam identificar os traços dela. Isso aqui não é um A, isso aqui não é um B, isso aqui não é um J, isso é um R. Certo? Não adianta só saber de ouvido que o R com O faz RO. Se quando eu ver, eu não sei dizer. Então, para eu desenvolver essa competência, eu vou ter que ver o R. Eu vou ter que ver o R no calendário. Eu vou ter que ver o R no meu nome. Eu vou ter que procurar o R no nome dos meus familiares. Tudo isso é atividade. Só para ver o traçadozinho do R. Ó. Tá vendo? Isso é uma competência. Outra competência é saber o som. Que letrinha é essa? Qual é o som que ela faz? R. Outra competência. Já é uma segunda competência. Mais na frente, quando elas souberem as letrinhas, a gente vai fazer isso. Ó. Casamento. Qual é o casamento do R com O? Ró. Qual é o casamento do O com R? Or. Que elas têm que aprender que a ordem das letrinhas também é importante. Mas como se elas nem sabem identificar as letrinhas? Então a gente precisa ter paciência, pessoal. Certo? E na pandemia, a paciência da gente tem que ser triplicada. Eu sei que é difícil pedir isso quando a gente está enfrentando dificuldades muitas. Mas teve dificuldade com a criança na atividade? Para, é melhor. Para. Fez a primeira questão? Fez. Ó, manda uma foto para mim. Professor, só consegui fazer a primeira questão. Porque a criança não consegue identificar o R nem o O. Ótimo. Aí você está compartilhando com a escola, com o professor, um problema que a gente pode ajudar a identificar em primeiro lugar e segundo, a achar uma solução. A gente só resolve um problema quando a gente identifica que problema é esse. E depois a gente pensa qual é a solução. Comigo, ao meu lado, a gente tem uma supervisão, a gente tem colegas professores que também estão há muito tempo, a gente tem uma gestão, a gente tem uma secretaria de educação. Então a gente tem pessoas que podem olhar e podem ajudar. Então eu estou pedindo nesse sentido que a gente tente formar uma corrente para que a gente se ajude, certo? Para minimizar os problemas que essa pandemia criou, né? Eu sei que a gente não pode resolver muita coisa, mas em relação ao aprendizado das crianças, esse é um passo importante. Que a gente se dê as mãos, que a gente se junte, né? Compartilhem comigo o que vocês sabem, o que tem dado certo, isso tem dado certo. Compartilhem comigo o que tem dado errado, o que é que não está ajudando. Né? E compartilhe comigo
a realidade de suas crianças. A criança não sabe identificar a letra, ela sabe o som. Ou não, ela identifica a letra, mas não sabe o som. Porque aí a gente vai passar atividades para que elas reconheçam as letras, para que elas saibam o som das letras e que para daqui a pouquinho elas estejam juntando as letras, saibam as sílabas, saibam as palavrinhas pequenas, depois comecem a ler, depois comecem a escrever com autonomia, tá bom? Esse é o nosso intuito. E aí eu termino, pessoal, né? Com uma questão que me é muito importante. O ser humano, a gente não é só uma cabeça que aprende, né? A gente tem nossas emoções, temos o nosso corpo que precisa de atenção, a gente tem várias questões no nosso dia, né? Se está quente, se está frio, tudo isso influencia. Então veja, se eu tiver com dor no corpo, eu não vou me concentrar bem no que eu estou fazendo. Se eu tiver com muito frio ou muito calor, eu não vou me concentrar no que eu estou fazendo. Se a gente tiver com fome, não vou me concentrar no que eu estou fazendo. Às vezes eu vou ficar até irritado, então eu vou ficar chateado. Onde é que eu quero chegar? Certo? Nós somos feitos de muitas dimensões. O ser humano é um ser complexo que tem várias áreas, né? E nesse sentido, toda vez que vocês olharem para suas crianças e olharem para vocês mesmos, né, saibam que para a gente melhorar um pouquinho, a gente tem que tentar cuidar das coisas, né? Tentar cuidar dessas coisas. Então veja, primeira coisa, quando vocês olharem para suas crianças, né? Elas descansaram bem, elas dormiram bem, né? Como é que está a alimentação delas também nesse sentido? Ela está se alimentando bem, não está? Está tomando água, não está? Como é que está o ambiente da casa? Né? Como eu falei do som, né? Como é que está o som ambiente? O som está muito alto, está atrapalhando ou não está? Pensem nesses outros elementos quando forem olhar para suas crianças em desenvolvimento, certo? Porque tudo isso faz diferença. Tudo isso faz diferença. Faz diferença para o adulto, né? Eu não sei vocês, mas quando eu tô com dor de cabeça, dificilmente eu consigo conversar, dificilmente eu consigo fazer qualquer coisa. Quanto mais me concentrar numa atividade que precisa da minha mente, né? Estudar. Dificilmente eu consigo. Imagina uma criança tentando estudar, né, com dor de cabeça, com fome, com calor, com frio demais ou com zoada demais. Então a gente tem que tentar olhar para as crianças e para a gente mesmo como um ser que tem muitas dimensões que precisam ser cuidadas minimamente para que a gente possa fazer o nosso passo, né? Para que a gente possa evoluir nesse caminho. E aí, pessoal, de uma forma geral, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, né? Que eu queria contemplar da última reunião que a gente teve. A reunião de hoje foi mais para a gente ouvir vocês, né? Então eu queria ouvir bastante. Esse novo caderno de atividades é um caderno mais puxado. E aí eu queria ver como é que está chegando as atividades, como é que tem sido para vocês fazer as atividades desse novo caderno. Então, se vocês puderem depois também gravar um áudio, dizer, ó, as atividades estão tranquilas, não estão, os vídeos que o senhor manda são explicativos ou não são explicativos. Os vídeos que o senhor manda são longos e eu nem abro, né? Mas se o senhor mandar um áudio, eu escuto, porque a gente está tentando ajustar justamente as informações para poder melhorar a qualidade do nosso ensino, tá bom? Mas o que é a qualidade do nosso ensino? É justamente a qualidade do aprendizado das crianças, das suas e das nossas crianças, certo? O que a gente puder fazer, fiquem bem à vontade para conversar com a gente, tá bom? No mais, o último informe, né? E aí eu esqueci de dar, que eu dei hoje de manhã na reunião. A gente vai entrar em recesso
a partir desta quinta-feira, ou seja, quinta-feira vai ser o último dia de atividades, né? Semana que vem a gente já está de recesso, então a gente vai passar 2 semanas sem atividades. A gente volta com atividades na terceira semana de julho, tá certo? Eu não sei o dia ainda, mas eu vou passar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar vocês informados e a gente vai passar algumas atividades de férias para as crianças, tá bom? Ah, professor, vai ter trabalho nas férias. São atividades simples para que elas não percam justamente aquele vínculo com a escola, aquele vínculo com a atividade de estudar, né? Com o sentido de estudar, para que a vida delas, o sentido da vida das crianças, seja energizado com essa questão dos estudos, certo? E aí, nesse sentido, eu conto com a colaboração de vocês. Né? Nesses 15 dias, a gente vai fechar o grupo do WhatsApp, vai deixar fechado. Né? A gente entende, né, que dúvidas podem surgir. Né? E aí, qualquer coisa, vocês mandam para o meu Zap pessoal, porque assim que eu puder abrir o Zap, que eu vou estar de recesso, vou estar descansando, né? Vou estar fazendo outras coisas da minha vida, que eu tenho outras demandas também. Mas de repente eu paro um momentozinho na semana ali para ver se tem alguma dúvida específica e contribuo com esse processo de vocês, tá bom? Enquanto isso, me ajudem a entender como vocês estão, como é que está o dia a dia de vocês, me ajudem a melhorar enquanto professor, tá bom? A vocês, as crianças, um cheiro grande no coração, né? Saudade das crianças, né? De ver, de brincar, né? De fazer uma atividade. Aos pais, às mães, que são importantíssimas na vida das crianças, né? E aquelas pessoas que são responsáveis pelas crianças, meu muito obrigado, né? Muito obrigado por participarem, né? Por correrem atrás. Eu vejo muitas histórias bonitas de superação, de amor. E eu acho que a gente muda um pouquinho o mundo, a gente melhora um pouquinho o mundo quando a gente se responsabiliza por aqueles que estão ao nosso redor. Né? Então a mensagem que eu deixo é essa aqui, nesse comprometimento para com as crianças e o desenvolvimento delas, tá? Já vi que falei um bocado aqui. Obrigadão, pessoal. Boas férias para vocês e até breve.